Boa noite, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de nós, amém? Queria desejar um feliz Dia dos Pais, aos papais, amém? Mas acima disso, queria honrar o nosso Deus e Pai, nessa noite que é o nosso Pai perfeito, aquele que nos conhece mais do que nós mesmos, a Ele toda a glória, toda a honra, amém? Irmãos, eu queria convidar os irmãos a abrir comigo em 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. Amém? Diz assim o texto. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, esse foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou-se segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram-me tirar a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram-me tirar a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nos apresentamos diante de Ti, Senhor Deus, pedindo graça, pedindo misericórdia, Senhor. Nós não temos nada de nós mesmos para Te oferecer, Senhor. Mas nós clamamos para que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa noite. Para que o Senhor possa ganhar os nossos corações, os nossos olhos. E para que o Teu nome seja louvado, engrandecido, honrado nessa noite. Pois Tu és digno de receber toda a glória, toda a honra, toda a exaltação, Senhor Deus. Nós entregamos o curso dessa palavra a Ti, Espírito Santo. Nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite é uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração nas últimas semanas. E eu gostaria então, a partir desse compartilhar com os irmãos, fazer uma breve exposição desse capítulo de 1 Reis, capítulo de número 19, desse versículo de número 1 ao 18. Vai ser muito parecido quando a gente falou a respeito de Esther, nós vamos versículos por versículo, e no final eu gostaria de extrair algumas lições e aplicações para nós, amém? Antes de nós entrarmos, irmãos, a respeito de cada versículo, creio que seja bastante importante, ainda que breve, nós entendermos o cenário que Israel se encontra em 1 Reis, capítulo de número 19. Quando nós nos deparamos, irmãos, com a história de Elias, com essa história de Acabe, de Jezabel, nós percebemos Israel numa decadência moral, numa decadência religiosa. Israel está passando por um período de apostasia, de frieza espiritual. Israel tem abandonado a Deus e adorado ao Deus Baal. Israel aqui, irmãos, é liderado pelo rei Acabe. Se eu pudesse fazer uma lista dos piores reis de Israel, com toda certeza ele está entre os 5 piores reis da história de Israel. E Acabe, irmãos, ele é marido, melhor dizendo, de Jezabel. E de alguma maneira eu creio que todos nós sabemos quem é Jezabel. Inclusive ela é citada em Apocalipse, no capítulo de número 2, se não me falha a memória. Jezabel aqui, irmãos, no cenário de Israel, ela implantou o culto a Baal. Ela sustentava os 450 profetas de Baal, e ela convidava eles para estar com ele no seu palácio. Ela implantou a devoção, a adoração a esses deuses. E não somente esses 450 profetas ela mantinha, mas também os 400 profetas da deusa Azera, um outro deus, melhor dizendo, que Jezabel mantinha também, para que Israel se devotasse a esses deuses e não ao Senhor dos Exércitos. Mas a partir do capítulo de número 17 de 1 Reis, aparece de maneira abrupta, de maneira instantânea, se eu posso assim dizer, Elias. E Elias aparece na história, nessa narrativa, irmãos, de maneira muito peculiar. Porque a Bíblia se refere a ele como um profeta de Deus, mas não está explícito, não está declarado que ele é um profeta de Deus no texto de 1 Reis. E ele aparece, eu posso assim dizer, irmãos, sem pedigree. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, irmãos, quando Deus levanta um profeta, por um exemplo, Isaías, a Bíblia sempre se relata que Isaías, filho de Amós, de tal e tal lugar, e veio a palavra do Senhor. Para Elias, no capítulo de número 17, irmãos, simplesmente a Bíblia se refere que ele é de uma cidade insignificante dentro da nação de Israel. Mas Elias tem a missão, irmãos, de conduzir o povo de Israel ao arrependimento. Elias tem a missão de exortar a nação de Israel a adorar a Deus. Elias tem a missão, irmãos, de chacoalhar o povo, de tocar no coração do povo através da palavra de Deus, para que o povo se volte a arrependimento e volte a adorar o Deus de Israel. Amém? Então comigo até aqui. A partir daí, irmãos, eu gostaria então de ler com os irmãos versículo por versículo. E no versículo de número 1, eu gostaria que você mantesse sua Bíblia aberta para acompanhar comigo. Diz assim o texto de 1 Reis, capítulo de número 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Irmãos, esse versículo, de maneira muito lógica, ele nos remete ao capítulo de número 18. E eu preciso relembrar aos irmãos, ainda que breve, do que se trata o capítulo de número 18 de 1 Reis. O que Acabe faz saber a Jezabel aqui, irmãos? A gente precisa lembrar que no capítulo de número 18, Elias, ele se encontra com Acabe. Acabe, esse rei mau, esse rei pervertido, que é um ventríloco na mão de Jezabel. Um rei frouxo, irmãos. E ele se depara com Elias, que havia fugido, porque Elias tinha declarado no capítulo de número 17, que não haveria chuva na nação de Israel, enquanto ele orasse. E essa chuva, irmãos, não veio durante 3 anos e 6 meses. E a partir dali, Deus manda Elias se retirar para o ribeiro de Querite. E lá Elias fica escondido. Passa-se 3 anos, e Elias então tem esse encontro com Acabe. E quem faz essa ponte desse encontro com Acabe, irmãos, salve esse nome, é Obadias. Se encontra lá no capítulo 18, no versículo de número 3. Obadias, irmãos, ele é mordomo dentro do palácio de Acabe e de Jezabel. Só que Obadias, irmãos, é um irmão, é um homem levantado por Deus, que não fez concessão com Jezabel, que não fez concessão com Acabe, e sustentava 100 profetas do Senhor. Ele separou em grupo de 50, e
sustentava esses profetas com pão e com água. A partir daí, irmãos, Elias se encontra com Obadias, ele faz essa intermediação com o encontro com Acabe, e quando Elias se depara com Acabe, eles começam a se insultar. Acabe olha para Elias e diz: tu és o perturbador de Israel. Acabe retorna, aliás, melhor dizendo, Elias retorna para Acabe e diz: tu és o perturbador de Israel, não sou eu. E a partir daí, irmãos, Elias começa a exortar o povo. Ele diz: olha, vocês não devem cochear entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, serviu. Mas se Deus é o Senhor de vocês, serviu. E Elias então faz uma proposta ao povo. Ele diz: vamos preparar um holocausto, uma oferta. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. A partir daí, irmãos, Elias então convoca o povo a subir o Monte Carmelo. Possivelmente o Monte Carmelo era usado para os sacrifícios de Baal. Elias está subindo em território inimigo. E ele sobe o monte, irmãos, ele convoca os 450 profetas de Baal, Acabe vai junto com o povo de Israel. E lá os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, começam a preparar o holocausto, o sacrifício para o seu Deus. E nessa preparação, irmãos, desse sacrifício, eles começam a invocar a Baal, só que nada acontece. Eles vão do primeiro horário da manhã até um pouco depois do meio-dia. E nessa altura do campeonato eles começam a se cortar, porque esse era o costume desses profetas. E Elias, irmãos, com uma mistura de fé, de convicção, de ousadia, ele começa a zombar dos profetas de Baal. E ele diz: gritem mais alto, ele é Deus, quem sabe não está atendendo pedidos, ou esteja viajando. Elias, irmãos, é um homem ousado. Elias é um homem de fé, e eu gostaria que você guardasse isso. Elias é um homem de fé. Ele está zombando daqueles profetas. E passa-se do meio-dia, irmãos, e nada acontece. Porque Baal não é Deus. E aí Elias convoca o povo para perto de si. Ele prepara o holocausto, agora restaura o altar do Senhor que estava destruído. Prepara o holocausto em cima do altar. Prepara a lenha. Abre 2 valas ao redor do altar. E agora, irmãos, Elias, ele está dentro de um dilema. Porque pense você, tenta você entrar na história. Você está em território inimigo. Você acaba de zombar de 450 profetas que confiavam num Deus que não existia no sentido verdadeiro. E ele insulta esses profetas. Você já imaginou se Elias ora a Deus e Deus não responde? Você já imaginou se Elias clama a Deus e o Senhor não intervém? Aqui, irmãos, não é só a reputação de Elias que está em jogo. A vida de Elias corria extremo perigo aqui. Elias era um dos profetas mais procurados dentro da nação de Israel. Se Deus não respondesse Elias, com toda certeza os 450 profetas teriam colocado a mão no pescoço de Elias. Mas nós bem sabemos da história, irmãos, Elias preparou o holocausto, ele preparou a oferta ao Senhor, só que ele faz algo com mais ousadia, com mais fé. Ele fala assim: está muito fácil, vamos colocar um pouquinho de água nesse holocausto. E o povo, aqueles que estavam auxiliando Elias, colocam água. E vale lembrar aqui, irmãos, que a água era algo valioso, porque fazia 3 anos e 6 meses que não chovia sobre a nação de Israel. Elias despeja algo valioso sobre o sacrifício. Só que se não bastasse, isso é repetido por 3 vezes, a ponto de o holocausto, o sacrifício, estar encharcado e encher as valas ao redor do altar. A partir daí, irmãos, nós sabemos o que Elias faz, ele vai orar a Deus. Eu não sei você, a tamanha ousadia de Elias, mas possivelmente vocês comeram um churrasco hoje. Eu não sei se vocês já perceberam o quanto que é difícil acender fogo com carvão úmido ou molhado. Mas aqui a gente não tem um carvão úmido molhado, nós temos um holocausto completamente encharcado. Eu ousaria dizer que a probabilidade daquele holocausto pegar fogo de maneira natural era 0. Mas Elias, ele crê e é convicto no Deus que intervém. Elias crê no Deus verdadeiro, Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. E nós bem sabemos, irmãos, que ele ora ao Senhor. O Senhor envia fogo do céu, que consome a lenha, que consome o holocausto, que consome as pedras e lambe as águas daquela vala. O povo de Israel cai por terra e começa a declarar que só o Senhor é Deus. Elias então encurrala aqueles 450 profetas de Baal e a partir daí ele os mata. Aqueles 450 profetas foram mortos à espada por Elias. Então isso Acabe estava vendo.
Acabe era para ter caído em arrependimento, mas ele não o faz. E nós então entramos no versículo de número 1. E Acabe faz saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito. E o que Acabe faz, irmãos, é não se arrepender. E a sua esposa, o que ela faz? No versículo de número 2, acompanhem comigo. Jezabel manda um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: faça-me os deuses, como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Irmão, Jezabel fica ciente daquilo que Elias tinha provocado, do que o Deus de Israel tinha respondido, e que somente Deus era o verdadeiro Deus daquela nação. Então Jezabel manda um WhatsApp para Elias: Elias, eu vou te matar. Elias, eu quero o teu pescoço. E o que Elias faz no versículo de número 13? Ele diz: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Irmãos, o sentimento de Elias é de extremo pavor. O sentimento de Elias é de um medo acentuado. Elias está tremendo de medo por uma mensagem de Jezabel. Charles Spurgeon comenta esse versículo, irmãos, dizendo que Elias bate em retirada diante de um inimigo já vencido, diante de um inimigo já derrotado. Mas Elias, ele é um homem de fé, lembra disso? Mas agora ele está com medo. Elias está com pavor no seu coração e ele foge para Berseba. Para vocês terem noção, irmãos, Elias caminha cerca de 160 a 180 quilômetros de distância do palácio de Jezabel, porque tinha medo da sua vingança. E Elias percorre essa jornada, ele se livra do seu servo, ele deixa o seu servo em Berseba, talvez por uma estratégia de guerra, que se achassem o seu servo não poderia dizer onde Elias estava, tamanho o seu medo. Ou Elias não queria que ninguém visse o seu sofrimento. Nós podemos talvez supor várias coisas aqui, mas a bem da verdade, irmãos, que Elias está com medo, e ele continua a sua jornada, ele foge para o deserto. No versículo de número 4, o texto diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, a Bíblia é muito clara em afirmar que Elias é quem procurou o deserto. Supostamente, irmãos, o que Elias tem em mente, após a mensagem de Jezabel, é o que Deus fez com ele em 1 Reis, capítulo de número 17, quando ele profetizou que não haveria chuva durante 3 anos e 6 meses. E a partir dali Deus fala: Elias, foge para o ribeiro de Querite, que ali eu te sustentarei. Como diz um irmão, garçons com asas, corvos, sustentaram Elias lá. E Elias acha que Deus está agindo do mesmo padrão com ele agora, e ele foge por conta, foi ele que se meteu nesse deserto. E a partir daí, irmãos, ele se depara com um zimbro, uma árvore que faz bastante sombra no deserto, geralmente usada pelos rebanhos para descansarem. E Elias então faz uma oração, irmãos. Ele pede para que Deus o mate. Alguns estudiosos da vida de Elias comentam que Elias estava sofrendo de uma depressão profunda aqui. E eu não vou entrar no mérito da questão. Alguns vão mais longe e dizem que Elias sofria de bipolaridade. Mas eu não sei você, irmãos, isso me consola. Isso me consola. Saber que Elias, irmãos, era um homem semelhante a nós. Um homem que tinha medos. Um homem que teve medo de uma mensagem e fugiu para o deserto. No versículo de número 5, diz o texto: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Irmãos, Elias não está cansado simplesmente pelo um cansaço físico, pela sua caminhada de 160 quilômetros. O que afeta o seu coração, irmãos, é a mensagem de Jezabel. O que afeta o seu coração é o medo pela sua vida. Elias está com medo de morrer. E Elias, ele orou a Deus, irmãos, pedindo para que morresse. Mas agora ele dorme. Só que aparece um anjo aqui nessa história e toca em Elias. E eu abro um parênteses aqui para os irmãos. Quando Jezabel, no versículo de número 2, ela envia um mensageiro a Elias, a palavra mensageiro ali é anjo.
E aqui, irmãos, o que o Senhor faz é responder na mesma moeda. O Senhor envia um anjo, um mensageiro a Elias. Só que o anjo do Senhor fornece pão e água a Elias. Toque em Elias. A angústia de Elias era tão grande, irmãos, que Elias é acordado pelo anjo, ele vê o anjo, vê a providência de Deus, e o que ele faz? Ele volta a dormir. Eu não sei você, mas eu fico me imaginando nessa situação, deprimido, angustiado, e um anjo me acordando. Possivelmente eu agarrava no anjo, batia uma foto com ele, e estava testemunhando para vocês aqui amanhã, e feliz da vida. Mas a angústia de Elias é tão grande, tão profunda, que ele não se importa, ou ele não percebe a ação providencial do Deus de Israel sobre a sua vida. E no versículo de número 7, irmãos, diz o texto: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Irmãos, algo muda sutilmente do versículo 7 para o versículo de número 5. No versículo de número 5, nós temos a declaração de que um anjo do Senhor toca em Elias e o acorda, e providencia pão e água. Mas no versículo de número 7, um artigo definido aparece na descrição, e diz que o anjo do Senhor tocou. Irmãos, supostamente nós temos aqui uma teofania, um aparecimento de Cristo no Antigo Testamento. Uma manifestação do nosso Senhor Jesus, tocando em Elias, mais uma vez, providenciando pão e água. Alimento para o corpo de Elias. Só que ele dá uma informação importante para Elias. Elias, come e bebe. Porque a partir daí, Elias, a viagem será longa. E no versículo de número 8, irmãos, Elias obedece à voz do anjo, ele diz: levantou-se, pois comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, através da providência do nosso Senhor na vida de Elias, Elias consegue percorrer 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Importante aqui destacar, irmãos, o Monte Horebe é o Monte Sinai, o monte de Deus. É o monte que Moisés recebeu o decálogo, os 10 mandamentos. É o monte onde Moisés viu a sarça arder e não se consumir. É o monte que havia relâmpagos, fogo, que Deus queria falar com Moisés, queria falar com o povo. Esse é o monte que Elias está indo agora. Caminha 40 dias e 40 noites. E no versículo de número 9, irmãos, ele diz: ali, nesse monte Horebe, o monte Sinai, Elias entra numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Irmãos, Elias chega num monte especial dentro da história de Israel. Esse monte é um monte das coisas extraordinárias. Esse é um monte onde Deus se manifestou com fogo. Esse é um monte onde Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos. E Elias se encontra lá. Irmãos, eu creio que aqui há uma figura tão linda de Cristo, da graça, do nosso Senhor Jesus. E eu vou tentar ousar em arranhar, talvez, uma figura aqui. Esse monte nos empurra para o Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo de número 17, no versículo de número 1. Nós bem sabemos que quando o Senhor Jesus convida Tiago, Pedro e João para subir o Monte da Transfiguração, quando ele se transfigura diante daqueles 3 discípulos, eles veem Jesus glorificado. E nós bem sabemos quem aparece com Jesus naquele monte. Apareceu Moisés e apareceu Elias. Diante desse monte que Elias está, irmãos, Moisés já passou, Elias chegou. Quem que falta aqui, irmãos? O nosso Senhor Jesus. Mas quem que pergunta para Elias: Elias, o que fazes aí? É o nosso Deus, irmãos. Uma figura do Monte da Transfiguração nós arranhamos aqui. O nosso Senhor Jesus agora vai se revelar para Elias de uma maneira ordinária, de uma maneira comum, se eu posso assim dizer. E no versículo de número 10, irmãos, ele diz, Elias responde à pergunta do Senhor: que faz aqui? Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Irmãos, é interessante que Elias está respondendo ao Deus onisciente, o Deus que tudo sabe. Isso é curioso, não é? E nessa resposta de Elias a Deus, nós podemos destacar 3 coisas aqui, nessa resposta de Elias. A primeira delas, irmãos,
é que a resposta de Elias está carregada de prepotência. Quando Elias responde a Deus: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Lembra de Obadias? Capítulo 18, versículo 3, aquele que intermediou o encontro com Acabe, que sustentou os 100 profetas do Senhor com pão e com água, assim como o anjo do Senhor o fez com Elias. Elias não considera Obadias e nem os 100 profetas que Deus sustentou através da sua vida. Elias está achando que só ele guardou a palavra do Senhor. Elias está achando que só ele permaneceu fiel ao Senhor. Mas nós podemos ver algo a mais aqui na declaração de Elias. Nós vemos uma porção de autopiedade, de autocomiseração na vida de Elias. Ele diz: eu estou sozinho, estão tentando me matar. Elias está se vitimizando, irmãos, em algo que ele mesmo se colocou. E nós percebemos, por último aqui, irmãos, um tempero de independência na vida de Elias. Ele faz uma declaração, no mínimo curiosa. Ele diz que se ele morresse, na verdade ele falou: eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Implicitamente, irmãos, o que Elias está dizendo: se eu morrer, Deus, a tua obra vai parar. Se eu morrer, a tua palavra vai parar aqui. Se eu morrer, quem vai confrontar Jezabel? Quem vai confrontar o rei Acabe? Quem vai exortar a nação de Israel? Mas sabe o que Deus fala para Elias, irmãos? Versículo de número 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Irmãos, o Senhor responde a Elias, dizendo: Elias, sai da caverna e se coloca diante da minha presença. E o que Elias percebe ali, irmãos, é um vento forte, capaz de rachar as penhas. Ele vê também um terremoto, ele vê também um fogo. Mas lembra de uma coisa, irmãos: Elias está no alto do Monte Carmelo, e lá ele viu um Deus que respondeu com fogo. Mas agora Elias está diante de um Deus, irmãos, que responde com um cício tranquilo. Irmãos, os estudiosos aqui comentam que essa tradução ela não faz jus à enigmática expressão no hebraico aqui, que diz que é um breve som de silêncio. Isso é intrigante, irmãos, porque nós sabemos que silêncio não tem som. O que Deus faz para Elias é silêncio. É como se ele falasse: Elias, calma. Eu sou o Deus soberano, Elias. Eu sou o Deus do Monte Carmelo, mas eu sou o Deus dos vales. Eu sou o Deus do Sinai, Elias, mas eu também estou no Carmelo, mas eu estou com você agora, Elias. E nós percebemos, irmãos, o Senhor se revelando a Elias. O cuidado de Deus, o trato de Deus, a graça de Deus a Elias. Eu não sei se você percebe aqui, irmãos, Elias, ele está deprimido, angustiado. O Senhor não chega dando carteirada nele. Elias, pelo amor de Deus, Elias, você foi sustentado por corvo. Eu fiz não parar azeite e trigo na casa daquela viúva. Elias, você ressuscitou um morto, Elias. O Senhor não faz isso com Elias, irmãos. O Senhor faz um som tranquilo com Elias. A graça envolveu Elias aqui, irmãos. E o que nós temos adiante, irmãos, no versículo 13, Elias então envolve o rosto no seu manto, e ele se põe à entrada da caverna, e eis que uma voz, a voz de Deus lhe disse, uma pergunta se repete, irmãos: o que fazes aqui, Elias? Elias responde no versículo 14, irmãos, e ele responde da mesma maneira do versículo de número 10, tenho sido em extremo zeloso. Ele aumenta o seu zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Irmãos, Elias não mudou a resposta de Deus para ele no versículo 15 agora, o Senhor diz, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Elias agora vai percorrer cerca de 400 quilômetros, irmãos, para voltar ao propósito pelo qual Deus o estabeleceu. O Senhor agora sustentou Elias, demonstrou sua graça a Elias, está revelando para Elias algo interessante no discorrer, no versículo de número 15. Ele fala, vai, volta ao caminho, para o deserto de Damasco,
e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Irmãos, Deus responde para Elias, dizendo para ele ungir a Hazael. Hazael é um rei ímpio, o Senhor usará esse rei ímpio para disciplinar a nação de Israel. Quem passasse por Hazael, irmãos, Jeú, o rei de Israel, o mataria, também disciplinaria aquela nação. E por último, nós bem sabemos que Elias vai ungir Eliseu no seu lugar. Irmãos, lembra lá no Novo Testamento, que João Batista veio no espírito de Elias? Em Mateus capítulo de número 17, quando nós apontamos para o Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João vêm, o Senhor glorificado, e eles fazem bom estarmos aqui, vamos fazer uma cabana para o Senhor, para Elias e para Moisés. E na descida daquele monte, irmãos, eles começam a questionar, Senhor, Elias não haveria de vir, de voltar? E Jesus responde para eles, Elias já veio, mas não perceberam. Porque João Batista veio no espírito de Elias. Nós temos uma figura de Cristo aqui, irmãos. Elias abre caminho para Eliseu. Nós bem sabemos que Eliseu tem porção dobrada de Elias. Eliseu é uma figura de Cristo aqui, irmãos, para que ele comece agora a profetizar também na nação de Israel. Elias cumpre o seu propósito, voltando, ungindo Hazael, ungindo Jeú e ungindo agora Eliseu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá vem Eliseu, irmãos, na frente de Elias. Lá está o nosso Senhor Jesus. Amém? No versículo 18, o texto nos dá, ou o Senhor dá uma informação muito importante para Elias. Ele diz, Elias, eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Irmãos, o que Deus faz para Elias, Elias, você não está sozinho. E Elias, você pode descansar em mim, Elias, porque sou eu quem edifico a minha igreja. Elias, você está dentro desses 7.000, mas há homens, há Obadias por aí, que não farão concessão com Jezabel, que apesar de estar dentro do palácio de Acabe e de Jezabel, não permitirá que a voz profética de Deus cale-se. E aqui Elias, irmãos, ele tem um conforto no seu coração, sabendo que o Senhor tem um povo para si. O Senhor tem o seu remanescente, o Senhor tem aqueles que não se dobrarão a Jezabel. O Senhor tem aqueles que amam a sua palavra e que centralizam a palavra de Deus e que louvam e engrandecem o Senhor. Elias é confortado então, irmãos, porque existe um povo junto com ele. O que tem para nós aqui, irmãos, é que você não está sozinho. O Senhor tem um povo para si. É o Senhor que tem edificado a sua igreja. Amém. Irmãos, a partir daqui eu gostaria de extrair algumas lições para nós, algumas aplicações. Vocês estão comigo até aqui? Vocês estão aí? Amém? E eu gostaria de destacar 3 lições, irmãos, 3 aplicações para com os irmãos e para mim também, obviamente. Eu poderia destacar outras, como por exemplo, irmãos, o trato de Deus com Elias. Nós sabemos que Elias vai por conta própria ao deserto, mas Deus vai atrás dele. O Senhor não abre mão dos seus. O Senhor deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. A voz de Deus, o anjo de Deus, foi atrás de Elias. Mas eu não gostaria de me deter aqui, irmãos. Mas eu gostaria de me deter que a história de Elias nos inspira, ela nos traz encorajamento. Essa história que nós acabamos, ainda que rapidamente, de expor, irmãos, de perceber, de ler e de meditar, essa história ela precisa nos encorajar. E talvez no seu coração você está se perguntando, como que isso me encoraja? Um homem deprimido, um homem com medo, um homem que fugiu, um homem que teve medo por uma mensagem de uma mulher. O homem, irmãos, que se angustiou profundamente. Como que isso vai me encorajar? E a resposta nós encontramos em Tiago, vamos abrir juntos? Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17. Tiago 5,17.
Amém? Tiago 5, 17, 18 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Irmãos, quando Tiago escreve essa sua carta aos seus leitores, possivelmente Tiago tinha em mente 1 Reis capítulo 17, o 18 e o 19. Ele sabia da história de Deus com Elias, e ele usa dessa história para encorajar os seus leitores. Ele usa essa história, irmãos, para dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos, os mesmos medos que nós. Mas foi um homem usado por Deus. Foi um homem que Deus não abriu mão, que ele foi para o deserto, Deus foi atrás dele. Isso nos encoraja, sabe por quê, irmãos? Você pode estar angustiado, você pode estar com medo, o Senhor vai atrás de você. A história de Deus nos encoraja, irmãos, porque Deus não abre mão de você, não abre mão de mim. O Senhor conhece nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Eu acho muito curioso, irmãos, como o Senhor Deus, ao longo da história bíblica, Ele não fez questão de esconder os pecados de homens levantados por Ele. Nós temos o exemplo de Davi, onde a Bíblia relata que era um homem que agradava a Deus. E nós bem sabemos do adultério de Davi, do assassinato de Davi. O Senhor não esconde o pecado de Davi, irmãos. O Senhor também não esconde a fragilidade de Elias. Mas lembra que Elias é um homem de fé, irmãos? Nós temos agora um homem forte, mas que está num momento vulnerável, frágil. Mas quando nós estamos frágeis, vulneráveis, irmãos, o Senhor não nos descarta. Porque o Senhor não quer a nossa performance, o Senhor não quer o nosso serviço, Ele quer-nos por inteiro. Como diz o livro de Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. E por isso, irmãos, nós podemos ser encorajados através dessa história de Elias. O que nós percebemos é uma graça de Deus tratando com Elias, cuidando da vida de Elias, e cuidando também de nós, irmãos. Talvez hoje você se encontre numa caverna. Talvez a caverna que você se encontra seja um medo, seja a ansiedade, seja a pornografia, seja um casamento. Talvez você está escondido lá com medo, oprimido. Mas nós podemos escutar a voz de Deus para nós nessa noite. O que fazes aí, meu filho? Sai-te daí, vem diante da minha presença. O Senhor nos chama para fora da sua caverna. O Senhor nos chama para estarmos diante dEle. Porque por nós mesmos, irmãos, nós não conseguiremos avançar. Nós dependemos totalmente da graça, do tratamento, da condução do Espírito Santo de Deus. A Bíblia é muito clara em João, capítulo 15, no versículo 6, dizendo que sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos do Senhor. Filho meu, o que fazes aí? Sai daí. O Senhor tem providência, o Senhor tem pão e água para você. O Senhor tem pão e água para nós. É a palavra dEle que nos sustentará, irmãos. Nós bem sabemos que pão e água é uma figura da palavra de Deus. Quando o nosso Senhor Jesus está no deserto jejuando, irmãos, Ele responde ao inimigo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da sua boca. E é através da palavra que o Senhor vai nos sustentando, irmãos, a caminhar essa jornada. Amém? A segunda lição ou aplicação que eu gostaria de destacar para os irmãos e para nós é sobre descanso. Penso que nós temos negligenciado, irmãos, algo tão perfeito, tão simples, tão ordinário, que muitas vezes a gente fala: deixa isso para os meros mortais, mas nós vamos avançar, nós vamos nos desgastar. E eu creio, irmãos, que nós precisamos sim desgastar pelo Senhor, mas nós precisamos aprender com a vida de Elias que nós somos humanos, nós temos fragilidades, nós temos limites, e nós precisamos saber descansar. E digo também no descanso físico. Sabe, é interessante, irmãos, alguns falam a respeito da teologia do sono. E todas as vezes que você e eu dormimos, nós ilustramos a salvação. Porque todas as vezes que nós estamos dormindo, sabe o que nós estamos fazendo? Nada. E nós ilustramos, irmãos, a graça de Deus sobre nós. E nós podemos descansar, irmãos, que o nosso Deus, Ele cuida de nós. O nosso Deus nos dá enquanto nós dormimos.
O nosso Deus, irmãos, através de Elias, ele providenciou pão e água. Apesar de serem figuras espirituais, irmãos, o Senhor providenciou alimento e bebida para Elias. Ele falou: Elias, descansa, vai dormir. Muitas vezes o que nós precisamos, irmãos, é de uma boa noite de sono. Nós precisamos descansar. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos descansar a nossa mente, o nosso coração na paz de Cristo. Entregando para Ele, sabendo que é Ele que edifica a sua igreja. Muitas vezes estamos preocupados, tomados de tantas outras coisas no nosso coração, que aquilo vai nos desgastando. Mas nós precisamos encontrar descanso na palavra de Deus, na água e na providência de Deus sobre nossas vidas. Amém? Todas as noites, irmãos, o Senhor dá um reset na nossa mente. E nós acordamos com um combustível cheio, talvez não cheio de energia, mas cheio de misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são as causas de nós não sermos consumidos. Amém? E por último, irmãos, eu gostaria de destacar que nós precisamos da presença de Deus. Se por um lado nós não podemos negligenciar nossa humanidade, assim como Elias, nós também não podemos negligenciar nossa piedade, nossa vida de devoção ao Senhor. E nós aprendemos, irmãos, no versículo de número 11, que quando Elias está dentro da caverna, a resposta de Deus para Elias é: disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante mim, perante o Senhor. Meu irmão, sabe o que nos tira da caverna? É a voz do Senhor, é estarmos diante do Senhor. Nós precisamos da presença de Deus. Mas quando Ele vem, nada fica igual. Você já imaginou um acidente? Não sei imaginar, mas é algo figurado, obviamente. Uma carreta pegando um carro pequeno. É assim com Deus e nós. Não tem onde Deus passe, irmãos, que a graça não nos toque. A graça de Deus nos transforma. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos inteiramente, irmãos, estarmos diante de Deus todos os dias. Isso é um sinal de humildade, de dependência do Senhor. E o que Deus trata com Elias aqui: Elias, tu precisa da minha presença, Elias. Você fugiu para longe de eu te coloquei, Elias. Mas eu quero você, Elias. Eu quero o seu coração, Elias. O Senhor nos quer, irmãos. O Senhor quer que nós estejamos diante dEle todos os dias. Diante da palavra dEle. Ouvindo a sua voz. Adorando a Ele, irmãos. Nós precisamos cultuar, adorar o nosso Deus. Muitas vezes falamos em centralidade, irmãos, mas nós precisamos expressar isso numa vida de piedade, numa vida de prioridade e numa vida de sensibilidade, irmãos, para sairmos daí e se colocarmos diante do Senhor. Amém? Muitas vezes, irmãos, há um desejo genuíno no nosso coração de servir ao Senhor. Mas esse serviço, ele não pode pular uma ordem que Paulo nos fala. Não precisa abrir, eu vou citar para os irmãos em Atos, capítulo de número 27. Ele diz: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Irmãos, Paulo está diante de um naufrágio aqui. E um anjo aparece para ele. E sabe qual é a declaração de Paulo para aqueles irmãos que estão naufragando? Ele diz: de um anjo, de um Deus a quem pertence, de quem eu sou, e um Deus de a quem eu sirvo. Percebe a ordem, irmãos? Relacionamento e depois o serviço. Todas as vezes que nós invertemos isso, uma vida de piedade, para uma vida de simplesmente serviço, irmãos, possivelmente nós vamos entrar no fundo de uma caverna. O Senhor não se impressiona com a nossa performance. O Senhor não se impressiona, irmãos, com o nosso desgaste. Mas o que o Senhor, entre aspas, se impressiona, irmãos, é com um coração quebrantado e um espírito contrito, Ele não desprezará. Nós precisamos, irmãos, colocar a nossa vida em ordem. Elias, volta-te para Damasco. Filhos, voltem à minha presença, voltem para o propósito pelo qual vocês foram estabelecidos. Não de meramente me servir, eu não estou diminuindo o serviço, irmãos, tem suma importância. Mas a ordem não pode ser tocada ou invertida. Nós precisamos de relacionamento com Deus. Quando João escreve uma das suas cartas, ele diz: aquilo que nós vimos e ouvimos, isso nós anunciamos. O serviço só é válido, irmãos, quando nós vemos a Deus, quando nós nos relacionamos com Ele. Aí o nosso material é de ouro e pedras preciosas.
não de feno, madeira e palha. Mas quando nós invertemos, irmãos, algumas coisas começam a tomar conta da nossa mente e do nosso coração. Mas como diz o salmista, nós precisamos apenas de uma coisa. Salmos, capítulo de número 27, versículo de número 4, Davi fala: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Que eu possa habitar no tabernáculo do Senhor e contemplar a sua face todos os dias. Irmãos, Davi fazia apenas um pedido, uma coisa. E sabe, irmãos, nós temos uma expressão ou uma mais luz em outro texto que ajuda o salmista, que está lá em Lucas capítulo 10, não precisa abrir, eu creio que é um texto bem conhecido, versículo 41 e 42, quando Jesus se depara com Marta e Maria. E Jesus está lá junto com Marta e Maria, e Marta está aflita, porque Maria não está ajudando ela com os serviços. E o Senhor Jesus no versículo 41 responde para Marta: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Elias, Elias, andas inquieto e te preocupas com muitas coisas. Estás com medo, Elias? A tua mente está voando por aí. Filho, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma coisa te é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a presença de Deus, os pés de Deus, o silêncio, o breve cício tranquilo. Maria se aquietou nos pés do Mestre. Amém? Eu gostaria de encerrar, irmãos, com as palavras de Oswald Sanders, um irmão que escreveu um livro que eu indicaria para os irmãos, sem medo de errar, O Incomparável Cristo. Esse irmão, ele vislumbrou a glória do Senhor de maneira, eu ousaria dizer, extraordinária, irmãos. Esse livro descreve tantas coisas do Senhor que eu fico almejando, no mínimo, arranhar. Mas ele escreve algo dizendo: os sussurros do Calvário são muito mais poderosos que o trovão do Sinai para conduzir homens ao arrependimento. Só o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos sustenta com pão e com água. Obrigado porque o Senhor vai atrás de nós, Senhor Deus. Muitas vezes nos metemos em desertos. Muitas vezes adentramos em cavernas escuras, frias, que nos causam insensibilidade à Tua presença, Senhor Deus. Mas nós queremos louvar a Ti, porque nós escutamos um breve som de silêncio nessa noite. Nós escutamos a voz do Senhor através da Tua palavra nessa noite. E nós oramos, Senhor Deus, pedindo para que o Senhor marque os nossos corações com a Tua voz, para que o Senhor possa nos retirar de cavernas, de angústias, de medos, Senhor Deus, de vícios, de ciclos. Quebra-nos, Senhor Deus, retira-nos dessa caverna, Senhor, e que possamos contemplar a Tua presença, que possamos almejar a Tua face, Senhor Deus. E assim como o salmista orou uma coisa, peço que esse possa ser o nosso clamor diariamente, porque apenas uma coisa nos é necessária, Senhor Deus, que é estar aos Teus pés, que é escolher ouvir esse breve som de silêncio, Senhor Deus, que é ouvir a voz tão doce, tão perfeita, Senhor Deus, aquela voz que nos sustenta, aquela voz, Deus, que faz nós caminharmos mais uma milha. O mesmo pão e a mesma água que sustentou Elias, Senhor Deus, dá-nos para caminharmos essa jornada, Senhor Deus. Nós declaramos a nossa dependência de Ti, Senhor Deus. Restaura-nos a força, Senhor Deus. Visita-nos com cura, Deus, com libertação, com visitação na nossa mente, na nossa alma. Ajusta, Senhor Deus, aquilo que está desordenado, seja também no corpo, no fisiológico, Senhor Deus, toca. A Tua palavra é suficiente, Senhor Deus. Nós oramos pelo Teu poder, pela Tua graça. Espírito Santo, toca sobre os nossos corações, renova as nossas forças, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Renova as nossas forças, Senhor Deus, que possamos estar diante de Ti, Senhor Deus, e vislumbrar, Senhor Deus, que só o Senhor é Deus,
Nós declaramos que só o Senhor é Deus. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, que o Senhor é o nosso socorro bem presente em tempos de angústia, que o Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a exaltação, Senhor Deus, e que não faremos, Senhor Deus, concessão com Jezabel. A voz profética do Senhor continuará falando, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus, e amém. Como é que encerra? Amém. Vamos cantar.